E eu quero hoje começar a nossa última série desse ano, né? Que nós estamos chamando de Convergência, né? A gente colocou um subtítulo, Nele, por Ele, para Ele, mas talvez o subtítulo seria Convergência no mundo de tanta divergência, né? Para quem está acostumado com os termos, convergência é tudo aquilo que caminha e afunila para um mesmo ponto, né? Divergência é exatamente o contrário. Divergência é tudo aquilo que espalha, né? Convergência é tudo aquilo que junta, que aglutina. Divergência é tudo aquilo que espalha e separa. Por que eu falei que convergência no mundo de divergência? A gente está vivendo um mundo cada vez mais confuso, né? Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais polarizado, né? Um termo que a gente usa muito, que a gente ouve muito, né? As pessoas, a maioria, acabam assumindo posições antagônicas e separatistas e fala, não, se você pensa desse jeito, eu penso de outro jeito, e você vê nas redes sociais, nos grupos de família, muitas vezes, pessoas brigando, pessoas se separando por causa de posicionamentos políticos, ideológicos, de várias ordens. E não só isso, né? Se fosse só por causa de discussões políticas, a gente vê cada vez mais. Eu outro dia comentava com a pastora Sônia em casa. Eu tenho me incomodado muito com a internet, né? Eu vejo muitas divergências de ordem teológica, de ordem de posicionamento, de visão, né? Então, pastores criticando outros pastores e criticando o posicionamento. Não, mas porque você pensa assim, outro pensa assim, um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro. E a gente vê o mundo cada vez mais divergente. A gente, ao invés de caminhar e ao invés de acharmos pontos em comum, para a gente caminhar junto, a gente prefere ressaltar os pontos que nos separam e caminharmos distantes uns dos outros, né? Eu sempre digo isso, a gente tem algumas convicções de ordem teológica, de ordem de fé, que às vezes divergem de outras denominações, de outras igrejas, mas eu sempre procurei na minha vida ministerial, na nossa vida como igreja, ter comunhão e caminhar junto com as pessoas, desde que, é lógico, não sejam heresias, mas que sejam pontos que eu entenda que não são relevantes para que eu possa não caminhar junto, né? Então, a gente quer falar ao longo dessa série sobre esse ponto, convergência. E aí, o texto base que a gente quer usar nesse tempo está lá em Efésios capítulo 1, no versículo 9 e 10, onde ele diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, quer sejam as celestiais ou as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, Deus é aquele que tem um plano maravilhoso, desde o livro de Gênesis até Apocalipse. O que você vê é uma história sendo criada e sendo materializada por Deus, aonde o ponto central da história da humanidade é aquilo que nós somos em Cristo. Vira para quem está do teu lado e fala assim: você sabe quem você é em Cristo? Porque às vezes, amados, o nosso grande problema nos dias de hoje é que nós não entendemos a nossa identidade. E quando eu falo em nossa identidade, eu estou falando da nossa identidade como cristãos, como filhos de Deus. Como eu sempre tenho dito, a gente vê tantas igrejas crescendo, igrejas evangélicas crescendo, mas você vê cada vez menos as pessoas entendendo a centralidade de Cristo.
Muitas vezes você ouve, inclusive, mensagens que muito mais são mensagens de coach, de autoajuda, onde você vai buscar dentro de você mesmo a força que você precisa, ao passo que a Bíblia vai nos mostrar que tudo, na realidade, converge para Cristo. E é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho ao longo dessas próximas semanas, e nós vamos caminhar pelo livro de Efésios. O livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, lá pelos anos 60, 70, mais ou menos. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e ele escreve algumas cartas. A carta de Efésios, a carta de Colossenses, a carta de Filemão, por exemplo. São algumas das cartas que ele escreve durante esse tempo ali de prisão. E de todas as cartas que Paulo escreve, os teólogos acreditam que a carta de Efésios seja a carta mais profunda que Paulo escreve. E a carta de Paulo e a carta de Efésios, ela tem uma característica muito interessante. Ela é claramente dividida em duas partes. O livro de Efésios é um livro bem curto. Se você quiser, hoje à tarde eu te convido a você sentar. Depois do almoço, senta e lê o livro de Efésios. Você vai ler ele em 20 minutos. São 6 capítulos. E os 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo trata do embasamento, né? Ele trata da teologia, ele trata das bases, ele trata do alicerce da vida cristã, da identidade cristã. E depois, a partir do versículo 4, ele até começa o versículo 4 com uma expressão assim. Ele diz assim, 4:1, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Então, até o capítulo 3, Paulo nos fala sobre o fundamento da nossa fé. E a partir do versículo 4, ele entra numa prática disso. Então, já que você conhece os fundamentos da fé, coloque isso em prática na sua vida. E a partir do capítulo 4, ele vai começar a falar sobre a prática da vida cristã nos nossos relacionamentos, quer seja nos relacionamentos do corpo, comunitários, da igreja do Senhor, quer seja os relacionamentos dentro do ambiente familiar. E aí ele vai trabalhar a prática dessa vida cristã no nosso dia a dia, né? Até mesmo como empregado, como funcionário, como empresário, ele vai trabalhar uma série de dados práticos de como é viver uma vida cristã no nosso dia a dia. E lá no capítulo 6 ele vai terminar o livro falando sobre batalha espiritual, né? Sobre a batalha que nós travamos no nosso dia a dia. Então, a gente vai trabalhar todos esses temas ao longo das próximas semanas e eu quero te convidar a você degustar e você experimentar e você internalizar cada uma desses momentos e desse caminhar que nós temos daqui para frente. Por quê? Porque nós vivemos, como eu disse, num mundo de muitas vozes, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas, você ouve na internet uma série de coisas. E coisas que muitas vezes são umas antagônicas à outra. Uma fala uma coisa, a outra fala outra, e você acaba ficando perdido. O que eu ouço? Diante de tantas vozes, o que eu ouço? Diante de tantas imagens, o que eu vejo? O que meus filhos devem ver? O que eu devo ver? O que eu devo escutar? O que eu devo crer? E a carta de Efésios vai nos sinalizar para onde nós temos que convergir o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Então eu quero te convidar para essa caminhada e para essa jornada. Vamos lá para Efésios capítulo 1, e eu vou ficar só em Efésios capítulo 1 hoje, e a gente vai caminhar por ele, e eu espero que ele possa ministrar na tua vida, assim como ministrou na minha. Ele diz assim, primeiro ele se identifica como o remetente dessa carta, e ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então ele se define como remetente, e aí ele define também o destinatário dessa carta. E ele fala,
aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E eu tomo a liberdade de fazer uma inferência na carta de Paulo e trazer e aplicar essa carta de Paulo para a minha vida e para a tua vida. E eu diria aos santos e fiéis em Cristo que estão lá na igreja Edificando em Cristo, São Paulo, Brasil. Essa carta é para mim e para você também. Essa carta não é particular para a igreja de Éfeso, mas é uma carta escrita, inspirada pelo Senhor para nós, nos dias de hoje. E é muito interessante, porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito interessante. Ela era um porto comercial muito importante. Ele fazia parte da rota de mercadorias que vinham da China, do Egito, de vários locais. E Éfeso estava debaixo do Império Romano, mas era uma cidade muito próspera, onde as pessoas viviam ali de forma muito ativa. Talvez a gente pudesse fazer uma comparação com São Paulo. Muitas pessoas onde corriam e viviam atrás de dinheiro. Era um local muito idólatra. Ali tinha um templo de Diana, né, Diana, ou Diana de Efésios. Era um templo gigantesco, embora a cidade fosse a cidade de 25 mil habitantes. Para você ter uma ideia, o templo era 4 vezes maior do que o Parthenon, que está até hoje ali na Grécia. Era um templo suntuoso. E era um templo que cultuava muito a promiscuidade. Então, era uma cidade onde as pessoas viviam em busca do dinheiro, da promiscuidade, e viviam de uma forma muito confusa. Qualquer semelhança com o que a gente vive nos dias de hoje, em São Paulo, no Brasil ou no mundo como um todo, não é mera coincidência, porque o ser humano sem Deus, ele é desse jeito. E Paulo estava ali, ele já tinha passado por Éfeso, ele já tinha ali estabelecido a igreja em Éfeso, e agora ele estava na prisão, mas mesmo na prisão, a gente vê Paulo fazendo o quê? Incentivando a igreja do Senhor. Eu falei isso um pouco semana passada, mas eu quero repetir novamente, né? Paulo escreve, uma das cartas que ele escreve na prisão é a carta de Filipenses, onde ele fala assim: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele convergiu a vida dele para Cristo e não para situações que o cercavam. E quando ele convergiu a vida para Cristo, ele entendeu que quer ele estivesse no momento adverso, como no momento ali na prisão em Roma, quer ele estivesse em outro local, a vida dele era viver nele, por ele e para ele. E quando a gente entende isso e a gente vive esse cristianismo, a gente está convergindo para o mesmo ponto que o Senhor tem nos ensinado. Infelizmente, a gente vê a igreja muitas vezes, nos dias de hoje, convergindo muito mais para o homem do que convergindo para Deus. Há muitas teologias, há muitas narrativas no meio das igrejas, onde o homem, na realidade, é o centro de todas as coisas. É como se o homem fosse o centro do universo e todos os planetas gravitam ao redor. Ao passo que Jesus é o centro. Eu gosto muito daquele cântico que a gente cantou já algumas vezes. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Por sinal, é uma boa música para a gente cantar agora durante essa série. Tinha até esquecido dela. Mas ele fala da centralidade de Cristo. E aí, no versículo 2, ele vai continuar e ele vai falar: a vocês a graça e a paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve, começa a carta abençoando a vida daqueles destinatários que haveriam de recebê-la. E a partir dali, ele começa a descrever a nossa identidade em Cristo Jesus. E ele começa no versículo 3 dizendo o seguinte: bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com algumas bênçãos espirituais. Com todas, isso aí, amém. Não é com algumas. Vira para quem está do teu lado e fala: o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Sabe, amados, nós vivemos muitas vezes no meio da igreja buscando a bênção do Senhor. Senhor, me dá a bênção, traz a bênção. E Paulo começa a carta dele à igreja de Éfeso falando assim: nós agradecemos a Deus que nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais. O Senhor já te abençoou. A maior bênção que eu e você poderíamos ter, o Senhor já nos deu. Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos tornou uma nova vida, Ele derramou o Espírito Santo sobre a nossa vida. Essa é a maior bênção. O restante, as coisas materiais, são consequência disso. Como o pastor Feijão disse, às vezes, ele falou aqui durante o momento do dízimo e da oferta, muitos às vezes vão e trazem seus dízimos e as suas ofertas para querer uma bênção em troca disso. Não, eu vou trazer o meu dízimo para ser abençoado. E a gente não traz o nosso dízimo para ser abençoado. A gente traz o nosso dízimo porque a gente já foi abençoado. A gente traz o nosso dízimo porque a gente entende que Deus já deu por nós o que Ele tinha de mais precioso, que foi o seu único filho. E quando a gente entende esse amor, não tem como a gente não ser grato e retribuir a esse amor que Ele nos deu. Então, o nosso dízimo é a nossa oferta. Não é uma barganha com Deus, como muitos às vezes fazem: eu vou dar porque Deus promete que Ele vai dar 100 vezes mais, tal, de volta. Se for assim, é uma atitude muito egoísta. Eu dou, eu oferto, eu sou dizimista, eu honro a Deus com os meus bens, como diz lá em Provérbios, porque eu já fui abençoado, porque não tem preço para pagar isso. Gostei do testemunho do Feijão. Há um ano atrás ele poderia dizer que ele comprou um apartamento, mas esse ano ele tem a plena certeza que ele não comprou, que foi Deus que deu para ele. E ele esqueceu de falar, deu um carro também para ele esse ano, né? Não foi só uma casa, mas foi um carro também. Gente, Deus é maravilhoso. Eu estava ouvindo outros testemunhos aí que estavam contando também da bênção de Deus, né? A pastora Ana Paula Valadão, quando esteve na nossa conferência, falou que nós como igreja iríamos viver isso, iríamos ver Deus se manifestando, dando presentes, dando apartamentos, dando casas, e você ia ter a plena consciência de que foi a mão de Deus que deu aquilo. E eu creio nisso, você crê nisso? Deus já te abençoou. Eu creio. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ele estava todo feliz. Ele falou assim: pastor, você vai no Love at Sea, no cruzeiro? Eu falei: olha, tudo indica que sim, se Deus quiser irei sim, vou estar. Aí ele falou assim: porque eu vou. Uma pessoa essa semana me presenteou, chegou para mim e falou: eu quero que você vá. E ele me presenteou com a inscrição do Love at Sea. E é isso, amados, eu creio Deus agindo no meio do corpo, eu creio que Deus vai mandar as provisões necessárias para a gente pagar, para a gente reformar, porque Deus já nos abençoou. E o que a gente precisa fazer é louvar a Deus por tudo aquilo que Ele já tem dado e feito em nossa vida, amém? E Ele fala assim: Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aqui, esse texto me faz entender. A primeira voz que eu preciso entender, a minha identidade, a nossa identidade em Cristo, é que nós que estamos em Cristo, somos um povo abençoado. Amém? Repete, vira para quem está do teu lado e fala: nós que estamos em Cristo, nós somos um povo abençoado. Abençoado, gente. E aí, o versículo 4, ele vai dizendo: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E aqui vai a segunda questão da nossa marca e da nossa identidade em Cristo. Nós que estamos em Cristo, fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Para a gente ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu vejo muitas vezes uma igreja que tem se amoldado ao mundo. Estou falando da igreja como um todo. A igreja que muitas vezes se parece mais com o mundo do que se parece com Jesus. E o texto diz que nós fomos escolhidos. Deus nos escolheu nele. E aqui essa palavra escolheu, a gente poderia ficar aqui só nela, falando sobre ela. E ela gera grandes divergências, às vezes eu estava falando de divergências teológicas, né? Há uma corrente teológica que crê que Deus já escolheu algumas pessoas para serem salvas, e algumas Deus já determinou que elas vão para perdição eterna. Nós não cremos assim, nós não temos esse entendimento como igreja. Nós entendemos que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Nós acreditamos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e ali não fala que é por causa de alguns, mas é por causa de todos. Eu creio na graça, no amor de Deus derramado sobre toda a humanidade. Mas eu também sei que alguns irão aceitar e outros irão recusar essa graça e esse amor imensurável de Deus. Mas o texto diz que Deus escolheu, é interessante, ele fala, Deus escolheu nele. Ele não escolheu a pessoa, falou assim, olha, Rui, você vai ser salvo. E fulano de tal não vai ser salvo. Não, ele diz assim, porque Deus escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Ou seja, se o Rui aceitar Cristo, ele faz parte dos escolhidos. A partir do momento que o Feijão escolhe Cristo, aceita Cristo, ele faz parte dos escolhidos. Nós somos escolhidos a partir do momento que nós estamos em Cristo. É isso que Deus vai nos mostrar ao longo da sua palavra. Mas Ele nos escolheu com um propósito nele. Para quê? Olha que interessante o texto. Deus nos escolheu antes para sermos santos. Deus nos escolheu para vivermos uma vida de santidade. Uma vida longe do pecado. Uma vida consagrada a Deus. É isso, para isso que Deus nos chamou. E às vezes eu olho para pessoas que se dizem cristãos, vivendo uma vida devassa, pior do que alguém que está no mundo. Tem gente no mundo que não conhece o Senhor, que vive uma vida com maior quantidade de valores morais, éticos, do que gente que às vezes está no meio da igreja, do corpo de Cristo. E há uma confusão no meio da igreja do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo vai convergir as coisas. Deus escolheu a gente, para quê? Para a gente ser santo e irrepreensível. Sermos cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. E aí ele fala também, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, e no próximo versículo ele vai falar assim, no versículo 5, e nos predestinou para sermos adotados como filhos. Uau! Gente, isso é muito especial. Muito especial. Existe uma frase que diz que todos são filhos de Deus, né? A gente cresce mais ou menos numa cultura, por que você está falando isso? Tal? Afinal de contas, todos são filhos de Deus. Não. Todos nós somos criados por Deus. Mas filhos, a Bíblia vai nos dizer lá no Evangelho de João, a todos os quais o receberam, foi-lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Filho de Deus é aquele que um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A ele foi dado o direito de ser chamado filho de Deus.
E o texto vai dizer aqui, em várias outras passagens, que nós fomos adotados por Deus. E, gente, quando você pensa em adoção, via de regra, salvo raríssimas exceções, a adoção é um dos maiores exemplos de amor que nós podemos ver. Porque você pode ter tido um filho que não tinha sido planejado, mas você não adota um filho que você não planejou no teu coração, que você não amou e não desejou no teu coração. A adoção é fruto de amor e fruto de paixão. O que Deus, quando a palavra de Deus fala que nós fomos adotados, é porque Deus decidiu, olhou para nós e falou: eu quero que ele faça parte da minha família. E ele trouxe a mim e a você para fazermos parte da família dele, gente. Senhor, nós estávamos perdidos, nós éramos bastardos, nós estávamos longe, e o Senhor nos trouxe, e o texto vai dizer mais à frente, nós vamos ver, Ele não só nos trouxe, nos adotou, nos deu um nome, nos deu uma identidade. E sabe o que Ele deu? Ele deu também para nós, Ele repartiu conosco a sua herança. Uau! Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de tudo aquilo, da graça, do favor, do amor que está sobre Jesus, está sobre a minha vida e a tua vida, amados. Isso é maravilhoso. Ele nos predestinou, Ele nos deu um destino antecipado. Predestinação não é determinar todas as coisas, mas Ele nos predestinou em Cristo. Ou seja, todos aqueles que estão em Cristo têm um destino único na sua vida. É como se Cristo fosse um grande navio, e todos aqueles que entrarem naquele navio vão para o destino que Deus predeterminou. Nós fomos predestinados em Cristo para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Então, a nossa identidade, quando te perguntarem o que você é, você fala: eu sou um filho que foi adotado pelo amor de um pai maravilhoso. Eu estava perdido, eu era um bastardo, mas Deus olhou para mim e me adotou, e hoje eu sou parte da família dele. Hoje eu tenho herança, eu sou co-herdeiro com Cristo de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Essa é a nossa identidade, amados. Eu sou filho amado do Senhor, né? Nós trabalhamos muito isso no Celebrando. A adoção é um ato voluntário, é uma decisão de Deus de nos amar, de nos adotar, é um ato de amor. Uma coisa que a adoção fazia, a adoção, na época bíblica ali em Roma, a pessoa que era adotada, o passado dela era apagado, ela recebia um novo nome e um novo destino para a vida dela. E é isso que Deus faz conosco. As coisas antigas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo na nossa vida. A adoção apagava o passado e começava uma nova relação. Você ganhava uma nova família e um novo nome. E Deus nos escolheu para fazer parte dessa família. Olha para o lado aí, vê o tamanho da família que Deus tem te dado, né? Que coisa maravilhosa. Mas o texto vai continuar no versículo 6. Nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, com um destino, com um propósito. Olha que interessante. O apóstolo Paulo vai escrever várias vezes na carta dele, você vai encontrar... Paulo era muito didático na forma que ele escrevia, muito, assim, pragmático até. Ele vai falar lá em cima que nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Aí ele fala que nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos, né? Então, as ações que Deus faz na nossa vida têm sempre um propósito. E ele vai continuar no versículo 6. Nós fomos predestinados para o louvor da sua glória. Nós que estamos em Cristo,
vivemos para o louvor da sua glória. A minha vida e a tua vida foram criadas para a gente glorificar a Deus, através das nossas ações, através das nossas palavras, né? Semana passada nós tivemos, foi semana passada que o Gary Ezo esteve aqui, né? Ele falou um pouquinho sobre essa questão, das nossas palavras serem aquelas que promovem o reino, e não tragam morte, mas que nós possamos ser aqueles que manifestam a glória de Deus, através da nossa vida, da nossa postura, dos nossos atos, da nossa profissão, aonde quer que nós estejamos, eu e você fomos chamados para manifestar a glória de Deus. Para que eu existo nessa terra? Para manifestar a glória do nosso Deus. Versículo 7, tem uma outra característica da nossa identidade em Cristo. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue. Nós que estamos em Cristo, recebemos a redenção. Redenção não é uma palavra tão comum para nós, no nosso vocabulário. A palavra redenção, a gente recebe a redenção, parece que essa palavra não exerce muita força para nós. E às vezes a gente não entende o contexto. A palavra redenção na época bíblica, ela tinha muito a ver com os escravos. Vocês sabem que naquela época a escravidão ainda era algo constante. Pessoas, senhores, tinham escravos, pessoas que trabalhavam para eles esses senhores eram donos dessas pessoas. Por isso que a palavra vai usar depois, muitas vezes, o termo também Senhor, se referindo à nossa relação com Deus. E Deus vai nos chamar, vai falar que já não nos chama mais como escravos, mas como amigos. Porque Ele quebrou essa relação. E tem muita gente que ainda vive debaixo de um modelo de escravidão. E a palavra redenção tem esse cunho de libertação da escravidão. A palavra redenção aparece no Novo Testamento em 3 ocasiões e com 3 palavras diferentes que é traduzido como redenção. A primeira palavra que aparece chama agorazo no grego, que significa comprar. É quando alguém ia no mercado de escravos e comprava um escravo, e aquele escravo deixava de ser de alguém e passava a ser meu. Agora ele é o meu escravo. Existe uma outra palavra que é o exorazo. Ele era quando a pessoa ia, comprava um escravo e tirava o escravo daquele mercado de escravos. Mas ele continuava sendo escravo. Agora, a palavra que é usada aqui por Paulo em Éfeso é a palavra apolutrose, que significa, é a imagem de um passo adiante. Quando você tira o escravo do meio do mercado de escravos, você imagina a cena, o cara chega e tem ali, todos aqui são escravos. E ele chega e o feitor lá fala assim, escolhe quem você quiser agora para ser seu escravo. E ele vai lá e fala assim, eu vou escolher Feijão. Feijão, você vai... E aí você paga um valor por aquele escravo, e aí aquele escravo passa a ser seu. Mas a conotação que Paulo está dando aqui é que ele compra o escravo, e aí ele sai lá, tira o escravo do mercado de escravos, e quando chega lá fora fala assim, olha Feijão, você é livre, eu te comprei para a liberdade, eu te comprei para você não ser escravo nunca mais na sua vida, eu te comprei para a liberdade, eu te chamei para a liberdade, eu te chamei para você ser livre. E aí, por isso que o apóstolo Paulo vai depois, muitas vezes, lá em Gálatas, falar, não se coloque debaixo novamente do jugo da escravidão. Porque tem gente que às vezes quer retomar ser escravo do vício, ser escravo do sistema, ser escravo do mundo. E Jesus está falando, eu paguei um alto preço. Paulo está falando, Senhor já te redimiu, isso faz parte da tua identidade. Na tua identidade está lá, você já viu quem tem carro aqui,
E se você tem ou já teve um carro financiado, quando você pega lá no documento do teu carro, tá com alienação, né, fiduciária, lá é isso, né? É uma coisa assim, né? Os advogados aí me ajudam. Com alienação fiduciária. Ou seja, o carro está na tua mão, mas você, como a Bíblia diz, quem toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. A Bíblia fala isso, para quem não sabe, está lá em Provérbios, eu não sei o endereço, mas você procura lá. Quem toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. Então, o teu documento lá, o carro é teu, mas é mais ou menos teu. Porque você não pode fazer o que você quiser com o teu carro. Você não pode vender para outra pessoa enquanto você não pagar e não tirar a restrição do teu documento. É assim ou não é? O que o Senhor está querendo nos ensinar e nos falar aqui é que o Senhor foi lá, te comprou e tirou a restrição que tinha no teu documento e falou: agora você é livre, você pode fazer com a tua vida o que você quiser, mas eu te aconselho a você viver uma vida que glorifique ao Senhor por toda a tua vida. É isso, e é interessante isso. Deus nos dá a liberdade para a gente fazer o que a gente quer, e o apóstolo Paulo vai falar: eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. O Senhor nos dá liberdade, o Senhor nos libertou através da cruz do Calvário. Ele tirou a restrição. A Bíblia diz lá em Colossenses que Ele rasgou escrito de dívida, que era contra mim, contra você. Aquela hipoteca que você tinha lá, Ele rasgou, Ele falou: eu comprei você, eu paguei um alto preço pela tua vida, para que você não seja mais escravo, escravo do medo, escravo do passado, escravo de relacionamentos, escravo de nada. Jesus pagou um alto preço pela tua vida. Nós somos livres, né? Comprar e deixar livre mediante o pagamento de um preço. Isso significa a palavra redenção. Comprar e deixar livre mediante o pagamento de um preço. Isso é o que Cristo fez por nós. Ele veio nesse mundo de pecado, Ele pagou um preço para que eu e você pudéssemos ter vida e termos vida em abundância. Continuando o texto, ele vai dizer: nele nós temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nós que estamos em Cristo, nós somos perdoados. E o diabo vai tentar a todo momento lembrar do teu passado, lembrar dos teus pecados, lembrar das tuas quedas, né? E eu gosto de uma frase que diz: toda vez que o diabo tentar lembrar você do teu passado, você lembra ele do futuro que ele vai ter, que é no lago de enxofre do inferno. Porque o Senhor pagou um alto preço pela tua vida. A palavra de Deus diz que assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim está o Senhor das nossas iniquidades. Ele jogou no mar do esquecimento e não se lembra mais do nosso passado, porque Ele nos perdoou. Nós somos livres e nós somos perdoados. E nós somos perdoados não para continuar vivendo uma vida de pecado, mas para continuar vivendo uma vida de louvor e glória ao nome dEle. Tem muita gente que hoje em dia é comum, eu vejo muito na internet, pessoal: eu amo Jesus, porque Jesus me ama do jeito que eu sou, e não importa, Ele não está preocupado com o que eu faço, porque Deus, Ele é amor. As pessoas que julgam, as pessoas não deviam julgar. Não. A gente tem um mau entendimento disso, né? Porque a Bíblia fala sobre a gente julgar aqueles que são de dentro, julgar de acordo com a palavra de Deus. Isso está errado, segundo a palavra de Deus, não é segundo o meu sentimento. Esse papo de que não pode julgar, tem coisas que se a pessoa está explicitamente num caminho de pecado, você pode falar para ela, pode e deve falar: você está num caminho errado. Mas quem é você para me julgar? Não sou eu que estou te julgando, é a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando que está errado, é a palavra de Deus que fala que você está errado. Mas o Senhor, uma das características da nossa identidade em Cristo é que nós somos
perdoado dos nossos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Se tem uma outra coisa que Deus também nos dá, à medida que nós caminhamos com Ele, faz parte da nossa vida com Deus, é que nos dá sabedoria e entendimento. Quantos de vocês, eu não sei vocês, eu vou falar por mim. Gente, quantas coisas eu era tolo antes de conhecer o Senhor. Quantas coisas eu não tinha discernimento. Quantas coisas, quantas vozes eu deixava ecoarem no meu coração antes de conhecer o Senhor. Mas quando você começa a conhecer o Senhor, a palavra de Deus diz que você começa a discernir aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. E você começa a ter clareza, você começa a ter discernimento. Essa é uma característica daqueles que são filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele crescia em graça e em conhecimento. E nós, como filhos de Deus, a imagem e semelhança de Cristo, à medida que a gente cresce, a gente precisa crescer em graça e conhecimento, sabedoria, discernimento, conhecimento da palavra, entendimento, graça, sabedoria. E aí ele diz, versículo 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de fazer com que o seu propósito se estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós, amados, o povo de Deus, a plenitude dos tempos está falando sobre a segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar e finalmente essa era que nós estamos vivendo vai se encerrar. E o termo aqui está falando que pelo ministério da sua vontade, Ele nos fez convergir em Cristo todas as coisas, até a dispensação, e Ele nos revelou, o texto diz. Ele nos revelou. O mundo, gente, está vivendo como se nada fosse acontecer, mas nós sabemos que nós estamos caminhando para a vinda de Jesus Cristo. Ele nos revelou. Outro dia eu vi uma pessoa zombando, quem foi? Uma pessoa bem conhecida aí, zombando da vinda de Jesus. Falou, eles que creem que Jesus voltará, falando com desdém, era uma personalidade, eu não sei se era um juiz, quem era alguém falando com desdém, do povo de Deus que crê que Jesus um dia vai voltar e que nós estamos caminhando para a volta de Jesus e que nós desejamos ansiosamente essa volta, quando nós iremos, aí sim, reinar com Jesus por toda a eternidade. Jesus já nos revelou isso. O povo de Deus é um povo que sabe que Deus está construindo uma história e que essa história já tem um fim definido. A gente já sabe o final da história. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Nele nós fomos também, versículo 11, escolhidos. Na NVI está escolhidos. Na maioria das versões está escrito, nele nós fomos feitos herança, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós sejamos, nós os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O que o Senhor nos fez? Deus nos fez herança dele. Nós somos parte da herança que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós recebemos a herança e nós somos parte da herança que Deus tem para cada um de nós. Não somos apenas herdeiros de uma herança futura. A herança que Deus tem para nós não é só na eternidade. A herança que Deus tem para nós, um caminho de paz, de vida, de plenitude do Espírito, é para que nós possamos viver a partir de agora na nossa vida. Na tua casa e na tua família. É uma herança que nos espera há muito tempo. E no versículo 13, e aí o pessoal do louvor poderia vir à frente. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram então selados em Cristo, com o Espírito da promessa,
que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós que estamos em Cristo fomos selados. Vira para quem está ao teu lado e fala, nós fomos selados. O que significa selado? A gente pensa em selo, a gente pensa em selo de carta para pôr no correio, né? Mas nessa época, a palavra selo tinha uma outra conotação. A palavra selo, o selo era aquilo que a gente vê em filme, né? Um rei mandando, às vezes, uma correspondência, algo para outra pessoa. E ela era como se, para nós hoje, o paralelo a ele seria uma autenticação do cartório, né? Por exemplo, eu mando uma carta para o Rui, eu assino lá Fernando. Como é que ele vai saber que fui eu que assinei? Se eu reconhecer firma, se eu for no cartório, o cartório vai falar assim, essa assinatura aqui é do Fernando. Ele teve aqui no cartório, essa assinatura é do Fernando. Aí quando o Rui recebe a carta lá, ele pega a carta, olha, vê a autenticação e fala assim, essa carta é verdadeira. Foi Fernando que escreveu para mim. É mais ou menos isso que o selo representava naquela época. O selo tinha essa caracterização de autenticidade. Isso é real, isso é verdadeiro. E ele diz assim, vocês foram selados com Cristo, com o Espírito da promessa. O selo, ele também tinha a característica de consumar uma transação. Então, quando se fazia um contrato na época, esse contrato era selado para confirmar que aquele contrato era válido. A mesma coisa acontece nos dias de hoje, quando você vai num cartório comprar um imóvel, você tem que registrar isso no cartório e fazer isso diante de um oficial para que aquele documento seja válido. O que Deus está falando é falar, você foi selado com o Espírito da promessa. Isso é algo verdadeiro, isso é algo válido, isso é algo perpétuo na tua vida. Quando você olhar para a tua vida, fala, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa sobre a minha vida. Isso é verdadeiro, isso é algo que Deus me deu de presente para a minha vida. Isso faz parte da minha identidade de quem eu sou em Cristo. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. E aí, amados, quando a gente começa a viver a nossa vida com essa compreensão, e a gente começa a dar voz ao Espírito Santo. Ainda ontem, no Encontro com Deus, nós estávamos falando, antes de você ter o Espírito Santo de Deus na tua vida, você pecava, você não estava nem aí. Mas se o Espírito Santo de Deus habita em você, e você peca, o Espírito Santo começa a te incomodar. Você é incomodado pelo Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você para te fazer cada vez mais parecido com Jesus. Nós fomos selados por esse Espírito Santo. Nós fomos comprados. Nós fomos abençoados em Cristo. Em Cristo todas as coisas se convergem. E eu queria nesta manhã que você pudesse entender um pouco da identidade, daquilo que Deus tem feito na tua vida e através da tua vida. Deus te ama tanto, que Ele te comprou e Ele pagou um alto preço pela tua vida. Uma vez eu ouvi uma história de um menino. Ele tinha construído um barquinho de madeira. E ele gostava muito daquele barquinho de madeira. E ele levou o barquinho de madeira num lago para brincar. E veio uma ventania forte, o barquinho sumiu no lago e ele não viu mais o barquinho. E um dia ele foi numa loja, ele estava passando na cidade, ele passou numa loja e viu na vitrina da loja o barquinho que ele tinha feito. Ele chegou lá para o dono e falou assim, esse barquinho é meu. O dono falou assim, olha, pode ter sido teu algum dia, mas eu comprei isso, uma pessoa me vendeu esse barquinho, e esse barquinho agora é meu. E se você quiser comprar ele, custa R$200. E aquele menino falou, nossa, mas esse barquinho é meu. E ele volta para casa, e ele começa a juntar dinheiro. E ele junta dinheiro, e ali
ele consegue juntar os R$200 e ele vai na loja, fala: eu quero comprar aquele barquinho. E o homem da loja vende aquele barquinho para ele. E ele pega aquele barquinho. E aquele garoto olha para o barquinho e falava assim: agora eu te comprei 2 vezes. Você é meu 2 vezes. Primeiro eu te criei, depois eu te comprei. Foi isso que Jesus fez com a minha vida e com a tua vida. Primeiro Ele nos criou, mas nós nos perdemos dEle, nós saímos da presença dEle. Mas depois disso, Jesus foi e nos comprou, pagou um alto preço, para que nós definitivamente pudéssemos ser dEle. Queria te convidar para você ficar em pé. Depois, nos próximos versículos, o apóstolo Paulo vai começar a orar. Primeiro ele fala sobre a nossa identidade em Cristo, e depois ele vai orar. E eu queria fazer dessa oração de Jesus a oração por cada um de nós, por mim, por você, nessa manhã. Ele fala assim: eu oro para que o Senhor lhe dê o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 17. Eu oro para que esse espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre você a cada momento. A Bíblia diz que todo aquele que precisa de sabedoria, que peça ao Senhor, que o Senhor vai te dar. Se você está hoje aqui, você está precisando de sabedoria. Sabedoria para educar um filho, sabedoria para conduzir a tua família, teu casamento, sabedoria para conduzir um negócio, sabedoria para conduzir tuas finanças, sabedoria para a tua vida, sabedoria para organizar o teu tempo, sabedoria para administrar a tua agenda. Eu oro para que você seja cheio do espírito de sabedoria e de revelação. E aí no versículo 18 ele fala assim: para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Senhor, se ainda há algo obscuro no coração de alguns aqui nessa manhã, traz luz. Se você precisa entender, compreender a largura, a altura, o comprimento, a profundidade, tudo aquilo que Deus é para você, traz luz, Espírito Santo de Deus, agora. Que os olhos do teu coração sejam iluminados. É interessante, né, a forma que Paulo fala. Coração não tem olho, mas olho é a expressão daquilo que brilha, é aquilo que faz com que comunique o que está fora para aquilo que está dentro. Que os teus olhos possam ser iluminados. Você que precisa de discernimento, você que precisa de sabedoria, você que precisa que o teu coração seja iluminado. E ele fala assim: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Talvez tenham pessoas aqui que estão sem esperança, porque você não conhece a esperança. A esperança é uma pessoa. A esperança é o próprio Deus, é a própria manifestação de Jesus em nós. Se você entrou aqui hoje e você está sem esperança, pede para o Senhor, fala: Jesus, ilumina os olhos do meu coração, traz esperança para o teu povo. E ele fala para o qual ele o chamou, e as riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos. A herança do Senhor para nós revela a paz. Um dos elementos da nossa herança é a paz, que excede todo entendimento. A graça, o favor, o amor do Senhor pela nossa vida. E aí no versículo 19 ele fala: e é incomparável. Ele está falando sobre as coisas que ele deseja que sejam iluminadas. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco.
Deus é maior do que os seus problemas. Deus é maior do que tudo que você pode imaginar. Ele é maior e mais poderoso do que os maiores poderes dessa terra. Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou cremos. Paulo parte da compreensão de quem nós somos em Cristo Jesus, para anunciar aquilo que Ele quer que você entenda e que você veja, que os olhos do teu coração vejam. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você ainda não conhece ou ainda nunca se rendeu a Jesus Cristo. Se tem alguém aqui nessa manhã que nunca entregou sua vida para Jesus Cristo, eu quero te fazer um convite hoje, aonde você estiver. Você que fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor Jesus habite em mim. Eu reconheço que eu sou pecador, mas eu reconheço que o Senhor perdoou os meus pecados. E o Senhor me comprou por um alto preço. E a partir de hoje eu sou livre e sou teu. Tem alguém aqui que nunca fez essa oração? Ou alguém que estava distante dos caminhos do Senhor e que o Senhor está falando hoje para você voltar para os caminhos dele? Levanta a tua mão onde você estiver, eu quero orar com você. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Lá na galeria tem alguém? Tem alguém? Vem cá. Oi? Você que está em casa nos acompanhando, se esse é o teu caso também, se você hoje está entregando tua vida para Jesus, vem aqui para frente. Você que levantou a tua mão, vem aqui na frente, aqui nós queremos orar com você. Vem aqui, você que levantou a tua mão, vem. Vem. Vem, vem. 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 Jesus. Vem, tem mais gente. Vem. Algum de vocês já era cristão e estava longe dos caminhos do Senhor? Sim? Amém. Eu quero que você... Amém. Quero que vocês estendam as mãos de vocês. E eu quero que você ore junto comigo. Senhor Jesus, perdão. Perdão por me afastar de Ti. Perdão por caminhar distante de Ti. Eu sei que o Senhor é longânimo em misericórdia. E a partir de hoje, eu me coloco nas Tuas mãos. Eu te peço que Tu perdoe os meus pecados. E eu quero caminhar novamente contigo. Eu quero caminhar debaixo da Tua direção. Eu quero caminhar debaixo do Teu governo. E para isso eu coloco tudo que sou e tudo que tenho nas Tuas mãos. E te peço para que Tu venhas ser o Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Restaura, Senhor. O Senhor pagou um alto preço pela tua vida. O Senhor pagou um alto preço pela tua vida, para que você seja livre, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te colocou no meio de uma família, para louvor e glória do nome dEle. Amém. Vamos dar um abraço neles. Se tiver mais gente, tem homens aí, possam vir dar um abraço neles. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. A pastora Sônia está falando que essa aqui é a semana dos homens, né? Amém. Homens que Deus está chamando para um novo tempo. Você faz parte desses homens. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, te convido para você se conectar mais com Deus a partir desse dia de hoje. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos declarar isso como uma oração nessa manhã. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, Por ele, para ele são todas as coisas. oh, A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Ó profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. amém. Gente, eu senti, eu não tinha previsto fazer isso, mas eu senti de orar por enfermidades nessa manhã. Se tem alguém que está com alguma enfermidade, levanta a tua mão. Você precisa de uma intervenção de Deus na tua vida. Amém. Isso. As riquezas do Senhor, as riquezas do Senhor, as bênçãos do Senhor. Eu creio que à medida que nós nos consagramos ao Senhor, à medida que nós colocamos Jesus como centro da nossa vida, Ele vai operando prodígios, milagres e maravilhas. Então, coloca a tua mão. Você que levantou a mão, se tem alguém do lado e você não levantou a tua mão, coloca a mão no ombro dessa pessoa. Se você tem fé, ora por ela agora.
Ora por ela. Nós queremos como igreja orar agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos, você que está online também, se você tem alguma enfermidade nesse momento, levanta a tua mão, coloca a tua mão sobre a enfermidade, se você pode. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós cremos. Nós sabemos que a Tua herança faz parte da Tua herança, a cura para os Teus santos, Senhor. Pai, venha a nós o Teu reino, venha a nós o Teu reino, um reino de cura, um reino onde não há enfermidade. Dissipa agora, Senhor, dissipa todo tumor, dissipa toda disfunção, dissipa toda dor, toda inflamação. Dissipa agora, Pai, em nome de Jesus. Toda esterilidade cai por terra agora em nome de Jesus. Estende a Tua mão, Senhor, sobre toda a hérnia, sobre todo o problema, Senhor, nas suas costas. Oh, em nome de Jesus, estende a Tua mão agora, Senhor. Traz cura, Senhor, traz cura nessa manhã, traz cura nessa manhã, pois Tua é a glória, Tua é a honra, Teu é o poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Oh, a Ele a glória. A Ele a Só as vozes. a Ele a Ele a Nele você foi escolhido, nele você foi perdoado, nele você foi redimido, nele você foi selado, nele você foi adotado, nele você recebeu a herança. A Ele toda a glória, toda a honra. Ele fez tudo isso para que você seja cada vez mais parecido com Ele e manifeste a glória dele por onde você passar. Que o amor desse nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você e a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe e vão na paz do Senhor. Amém.